Bom dia, gente. Hoje nosso assunto são projeções cartográficas, aula 7 do livro Sais. A projeção, ela é uma transposição sobre uma superfície plana de rede de meridianos e paralelos, que é uma forma coerente de representar os pontos da Terra, ou seja, aquele planisfério que vocês conhecem, onde aparece o mapa mundi mostrando todos os países com uma boa leitura, onde tem aquelas linhas norte a sul, leste a oeste que trabalham os paralelos e meridianos, e é um plano da qual se transforma o planeta, que é uma geóide, para ser representado. A Terra é uma geóide, como vocês sabem, porque ela possui aquele formato arredondado. No entanto, ela é arredondada, mas em si com as suas deformações feitas pelo relevo, e ela possui um achatamento nos polos, e isso é uma geóide. Diferente da elipsóide, como nós dizemos que a Terra é uma esfera, e ela não é esférica porque ela tem as deformações oriundas dos relevos, das planícies, né, das depressões e do seu achatamento nos polos. Há como transformar uma superfície esférica em uma plana sem haver deformações. Entretanto, é possível apresentar por meio de projeções cartográficas, ou seja, essas projeções são meios encontrados para se representar a Terra para melhor compreensão do espaço terrestre e localização dos lugares. E essas projeções vão nos ensinar quais são as formas representativas coerentes de entender o planeta Terra. Cilíndrica. Essa é uma projeção, como o próprio nome diz, em formato de cilindro, que para ser apresentado num plano, ele é aberto em um de seus meridianos. Os paralelos e meridianos são linhas que cruzam perpendicularmente, como vocês podem observar, e as deformações aumentam com a latitude, ou seja, à medida que o equador se afasta, representações de linhas equatoriais ou planisféricas. Nessa representação cilíndrica, ela é utilizada como uma ótima visão de colocar o mundo. Se o planeta é arredondado, para você representar ela é como você abrisse ele de dentro para fora, como se estivesse abrindo uma laranja, uma tangerina, você abre de dentro para fora, colocando todos os continentes em uma única visão. Se você fosse olhar os continentes no globo, você tem que girar o globo para perceber todos os continentes. Nessa representação cilíndrica, você abre ele num plano, que é esse plano cilíndrico, como se estivesse deitado, uma folha de papel cartão, e começa a se desenhar todos os continentes para você melhor compreender e localizar todos. Observe bem que há uma grande distorção a partir da proximidade da linha que divide o Equador, que é a zona equatorial, tanto para o norte quanto o sul. Ela dá um destaque, por exemplo, para o continente africano e para o continente sul-americano. Você pode perceber, por exemplo, olha só, a Argentina e o Chile, eles estão bem distorcidos, estão aumentados o seu tamanho. Então você percebe que essa é a distorção apresentada na projeção cilíndrica. Ela foge um pouco da realidade, sim, no tamanho real dos continentes, porque ele está excedendo. Porém, ele mostra de forma precisa todos os continentes de uma única só vez, como vocês podem observar. Na projeção cônica, é como o próprio nome diz, é um cone, ó, como se fosse um cone envolvendo a Terra, tanto na parte do hemisfério norte quanto na parte do hemisfério sul. São duas formas de representar o planeta Terra. Os paralelos são arcos e meridianos são linhas retas convergindo, é como se formasse um arco. Ó. Os paralelos e meridianos, o meridiano sobe, é normal, de norte a sul, de sul ao norte, e as linhas formam como se fosse um arco de flecha. Nessa você tem uma visão específica e totalmente coesa sobre o planeta Terra de uma ótica vista de cima, é como se olhasse de cima para baixo, vendo todos os planetas e até a partir daí se calcular uma distância real de viagem entre os lugares em linha reta, como por exemplo da Rússia ao Canadá, aos Estados Unidos, da própria Rússia, para uma própria região pertencente a esse mesmo território. Então é uma viagem totalmente feita de cima, ou seja, uma contagem em linha reta dos lugares. Azimutal plana, ele é um plano tangente ou secante, é a área a ser representada. E os paralelos são círculos e meridianos são linhas retas convergindo para o centro do círculo. As deformações aumentam com o afastamento entre o ponto e o centro do mapa. Ou seja, é como se ele pegasse uma representação de todo o planeta Terra de uma parte de cima, como se olhasse de cima para baixo, mas não é a representação cônica. Nela, coloca como no centro da linha, vamos colocar o Polo Norte, por exemplo, e a partir dele
se tem uma dimensão dos lados, como se colocasse norte, sul, leste, oeste, mas de uma forma vista totalmente de cima, diferente da projeção cônica e cilíndrica. Este aqui ele está mostrando de cima para baixo, como se olhasse o planeta Terra de ponta cabeça, justamente na parte dos polos, mas totalmente de um olhar visto de cima, diferente da cilíndrica que você vê o globo todo aberto de frente, de forma frontal, e essa não, é na parte de cima. E a partir dele, ele também se estabelece umas linhas de regras que podem se estabelecer a questão de horários e distâncias de um lugar para o outro de forma precisa apenas de uma projeção vista de uma ótica superficial. Para entender isso tudo, vamos voltar ao início das primeiras projeções e em destaque tem a projeção de Mercator. O Mercator ele é um belga que fez essa projeção cartográfica cilíndrica elaborada, né? 1512, 1519 foi a época que ele teve sua apresentação, sua aparição, em destaque a sua projeção. Ele representou o globo esférico da Terra em um plano, como vocês podem ver nessa imagem ao lado. É o tipo de projeção conforme, isto é, conserva o formato dos continentes, mas altera a dimensão de suas áreas. Ó. Ela divide a planeta em 24 meridianos e 12 paralelos, os mesmos elaborados para estabelecer os fusos horários, igualmente espaçados e distribuídos sobre a camada terrestre. Nessa projeção de Mercator, que é a cilíndrica, foi a primeira projeção específica para as grandes navegações. Ela possui uma perfeição, entre aspas, porque ela mostra de forma bem coexistente os oceanos, os continentes e bem as suas localizações. O problema é que ele possui umas distorções. Ó. Ele conserva o formato dos continentes, mas altera a dimensão de suas áreas. Ou seja, o formato dos continentes continua como é o seu formato, como são desenhados, mas ele tem um aumento desproporcional. Se você olha bem ao norte, a Groenlândia, ela está bem maior que a América do Sul. E nós sabemos que a América do Sul é enorme na frente da Groenlândia, porque ela acaba se tornando como se fosse uma península, uma ilha, bem ao lado dos Estados Unidos. Então essa é a distorção. Ó. Permanece o formato dos continentes, mas acaba que distorcendo seus tamanhos para melhor representação, já que é esférica a Terra e quando se abre para apresentar ela em um todo, alguns lugares vão sofrer um tamanho desproporcional. A projeção de Gauss-Peters, professor alemão, ambas sejam projeções cilíndricas, tanto a dele quanto a de Mercator. E a de Mercator é muito importante, como eu já falei, e os mapas da atualidade, os planisférios, eles são baseados a partir da projeção de Mercator. A de Peters, ela é cilíndrica, foram feitas como se fosse o globo terrestre também, como se estivesse envolvido por um imenso cilindro, sendo a Terra aberta de dentro para fora, igual a do Mercator. E a projeção de Peters, por sua vez, é uma projeção equivalente, ou seja, uma projeção que busca preservar o tamanho dos continentes, mesmo que distorça as formas dos continentes. Por exemplo, se você olhar, ele tentou preservar o tamanho dos continentes, e você olha ao norte, a Groenlândia voltou a ser o tamanho normal, pequenininho, e a América do Sul grande, né? Que comparadas, a América do Sul é bem grande, o subcontinente da América do Sul é em cima da Groenlândia. Mas o problema é que ele ela distorce tanto os continentes. Se você olha a África e o Brasil, o continente africano e o sul-americano, eles estão bem acrescidos em tamanho, colocando em suposição aos demais continentes, como a própria América do Norte, a própria Europa, a Ásia e a Oceania. Então, nisso, ele tem essa distorção, que é uma chamada de equivalente, projeção equivalente, porque já que ele tentou colocar os continentes no seu tamanho real, mas a partir do momento que você abre o globo de dentro para fora para transformar em uma representação visível de todos os lugares, de todas as regiões, melhor se dizendo, os continentes, se você vai prevalecer o tamanho, é claro que vai ter uma grande distorção para aqueles continentes que possuem uma grande extensão territorial. Então daí você pode perceber, mas sabemos muito bem que, por exemplo, a Eurásia, a junção da Europa com a Ásia, forma um grande bloco de terra emerso que é bem maior do que a representação da América do Sul. Então, embora ele apareça os continentes no seu tamanho normal, com a sua proporção territorial, perdão,
eles acabam que dando um aumento demasiado a respeito dos mesmos. No entanto, essas são as formas de representar a Terra. Embora haja as distorções, é uma maneira bem propícia de ser trabalhada. E a partir dos paralelos e meridianos, se trabalha com a escala e através dela se chega aos resultados de distância e localização dos lugares. Bom, gente, essa é a nossa aula.